Programa Câmara Debate, trazendo aqui em pauta assuntos de interesse da sociedade, assuntos de interesse geral e também assuntos de interesse da cidade de Uberlândia especificamente, que é o que vamos tratar aqui hoje. Vamos falar sobre, especificamente um pouco aí sobre a revitalização do hipercentro de Uberlândia, mas que vincula também a questão do planejamento urbano da cidade como um todo. E para falar sobre esse tema, para a gente poder discutir, levar um pouco mais de informação e apresentar a realidade de hoje da cidade de Uberlândia, para a nossa comunidade, para a nossa população, nós convidamos aqui, vou apresentar primeiramente, agradeço muito a presença do Guilherme Augusto Soares da Mota, que é diretor de urbanismo da Secretaria de Planejamento Urbano de Uberlândia. Muito obrigado pela sua presença aqui, Guilherme. Eu que agradeço. Eu sou arquiteto urbanista, estou aqui para colaborar tecnicamente com essa discussão, e espero que tenhamos aí uma discussão bastante produtiva. Com certeza. Aqui, representando a classe de comerciantes da cidade de Uberlândia, que são pessoas interessadas nesse assunto, o Cícero Novaes, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia. Muito obrigado pela presença aqui do senhor representando a CDL nesse programa, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado, Cícero. Obrigado a você, Fernando, e a TV Câmara, por nos deixar participar de um programa que envolve um assunto muito importante para a cidade de Uberlândia, que é o planejamento urbano e a revitalização do centro. Acho também que nós estamos, como presidente da CDL e também como engenheiro civil que sou, à disposição dos poderes públicos, em geral, inclusive a Câmara e a Prefeitura, no sentido de que nós todos possamos fazer um trabalho conjunto a favor da cidade de Uberlândia. Bom, com certeza. E o senhor, como engenheiro civil, então, vai poder contribuir até um pouco mais aí com conhecimento nessa área. E como sempre, o Câmara Debate, a gente coloca pessoas de determinadas áreas da cidade que conhecem sobre determinados assuntos, juntamente com os parlamentares, São os vereadores que representam aqui nesse programa o Poder Legislativo. E hoje aqui o Ismael Costa, vereador, está conosco nesse programa mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença aqui, Ismael. Eu que agradeço esse momento, essa oportunidade de poder estar aqui debatendo e agora com as pessoas também mais interessadas do que nunca nesse processo de revitalização do centro. E os responsáveis na questão técnica, que para nós eu acho que vai ser um debate importante nesse momento, para a população. Eu agradeço esse momento aqui para a gente poder fazer essa discussão. Inclusive, o vereador tem um projeto de sua autoria que está tramitando em relação a essa questão do hipercentro. Eu queria que a gente começar aqui para entender esse projeto e a gente discutir a viabilidade ou não, enfim, sugestões para a gente poder melhorar. Eu queria que o senhor explicasse esse projeto de revitalização do centro que o senhor está propondo. A proposta, quer dizer, não é uma coisa nova. Nós sabemos hoje, a maior parte das cidades hoje interior, cidades no porte até menor do que Uberlândia, já tem calçadão no centro, do comércio, onde você tira o trânsito de veículo, de carro, hoje que o centro está estrangulado, Você andar hoje ali, disputar aquele espaço, principalmente na Floriano e na João Nave, na Afonso Pena, você disputar com os carros ali é terrível, principalmente final de semana, final de mês, época de pagamento. Então, baseado nisso, por exemplo, Sorocaba é uma cidade que tem hoje o centro, eu acho que o maior das cidades do interior, que é o maior centro que tem calçadão é Sorocaba, depois vem Ribeirão Preto, Campinas, Belo Horizonte, Uberaba tem um calçadão, e nós achamos que Uberlândia já está na hora, acho que é importante a gente discutir isso. Nós colocamos, a princípio, para discutir com a população, inclusive na questão até a gente está fazendo uma consulta pública, nós estamos dando nome de baixo assinado não, é uma consulta pública para ver a opinião da população, o que a população acha. Aí algumas pessoas perguntam, mas vocês já conversaram com os comerciantes? Falam, não, ainda não. Nós primeiro queremos levantar, saber qual que é a interesse da população, para depois. Eu acho que agora começa essa discussão, com a CDL, com os comerciantes, que são os mais, acho que, interessados, envolvidos no processo. Da população, a gente sabe que a aceitação é boa. Então, nós fizemos uma sugestão, porque aliás, é uma indicação do prefeito, que esse prefeito é um projeto de iniciativa do Poder Executivo, que ele implica em gasto, em
Então é uma indicação, nós fizemos ao prefeito para elaborar esse projeto, tudo, né, para depois levar a discussão em termos de aprovação. Em termos de discussão com a população, a gente está uma grande aceitação e é importante. Então agora eu espero, né, com os comerciantes para a gente poder desenvolver esse projeto. Tá, e esse projeto abrange a área central de Uberlândia, próximo a Tubal Vilela ali, ou toda aquela extensão da Afonso Pena e Floriano ali, entre o Fórum e o finalzinho da Floriano? Né? Na verdade, ali a gente pensou, né, entre o Fórum, né, e até ali a Tubal Vilela, Afonso Pena e a Floriano. Porém, eu acho que tem que ser feito um estudo, né? Não dá para... claro que a gente faz uma indicação até para as pessoas, né? Quando pergunta, a gente fez um cartaz com um ilustrativo, então a gente colocou aquelas duas. Agora, não significa que é ali também, porque não sabe, tem que fazer um estudo, como é que vai ficar os estacionamentos, toda essa questão de acessibilidade, né? Aí tem que ser feito estudo técnico. Então não de dá alguma forma vai nós queríamos levantar o debate. No dia a dia, exato. Vai mudar muita coisa na vida, né, no dia a dia ali dos comerciantes e também exato. De quem frequenta o centro, né? Quem trabalha por ali e circula por ali. Guilherme e Cícero, né? Você como diretor de planejamento urbano e o Cícero representando aqui os comerciantes. É interessante essa ideia de fazer uma área central voltada ali mais para o pedestre, né? O consumidor? Eu vou pegar uma ideia que nós já temos, porque quem levantou a bandeira sobre a revitalização do centro fomos nós lá da CDL há 20 anos atrás. Naquela ocasião nós começamos a pedir para os prefeitos para olharem o centro com outro tipo de visão, uma vez que o centro é a região da cidade mais privilegiada em termos de localização, por ser equidistante a tudo, e também que tem a maior infraestrutura urbana. Então nós não podemos deixar que, pelo fato do centro envelhecer, no sentido da idade, né, dos prédios, que aquilo fique abandonado. Então nós sempre olhamos o centro como um ponto de união de todas as classes. A classe A, B, C, D, E, todas, o local onde teria condições de abarcar, digamos, o interesse de todos seria ali. O que aconteceu ao longo desse tempo todo? Há mais ou menos uns 30, 40 anos atrás, todas as classes convergiam ao centro e faziam ali suas compras, suas prestações de serviço, etc. A nossa associação, ela congrega todos os comerciantes, os prestadores de serviço, os profissionais liberais e até algumas indústrias. Ou seja, nós somos uma associação hoje voltada para o empresariado, para a iniciativa privada, no sentido assim de favorecer o ambiente de negócio onde nós estamos inseridos. Então, assim como o vereador Ismael colocou, há uma carência da nossa população por um espaço urbano mais cuidado naquela região, uma vez que o espaço urbano em todos os bairros também está descuidado há muitos anos. Uberlândia não tem hoje um planejamento urbano adequado para a cidade. E isso é uma das bandeiras que a gente leva e que em seguida a gente poderia tocar num outro momento aqui do programa. Voltando ao assunto, eu posso te dizer que nós apresentamos um projeto complementar ao projeto da Prefeitura que foi desenvolvido no governo do Odelmo, que não nos atingia, não só a nós, atingia a cidade de Uberlândia, porque afinal de contas esse projeto foi mais uma maquiagem na região central. Eu acho que Uberlândia precisa de uma interferência urbana muito mais profunda. E o que é que nós propusemos nesse projeto nosso? Primeiro, nós não podemos alijar os automóveis da região central. O que nós podemos fazer é diminuir o seu fluxo naquela região onde as pessoas tendem a estar mais à vontade como pedestre. Então, nós propusemos o seguinte: a Prefeitura já tem algumas áreas que pertencem a ela, como é o ponto onde o DEMAI hoje existe, que vai ser transferido para a Rondon, e por isso ali aquele ponto vai ficar disponível, né? E ali me parece que são 6 ou 8 mil metros já de área disponível. Perto do terminal central ali, né? Isso, acima da Praça Sérgio Pacheco. Então nós faríamos ali, começando ali, tem já uma ideia de projeto que foi encaminhada por nós através de um arquiteto urbanista na ocasião, que deve ter algo mais ou menos em torno de 4 anos atrás, que ele privilegiava uma área mais ou menos de uns 20 mil metros quadrados,
onde se fazia ali, e também abaixo da Praça Clarimundo Carneiro, que é uma praça tombada, então seria abaixo. Também tem áreas ali interessantes que poderiam ser aproveitadas, e principalmente visando a revitalização desses dois espaços. Porque esses bairros, esse abaixo da Clarimundo e acima da Praça Sérgio Pacheco, eles são bairros hoje que estão assim degradados, bairros que vão ter um problema maior quando, principalmente acima da Sérgio Pacheco, houver a mudança dos advogados que ali se encontram lá para o novo, perto do novo fórum, né? Então aquele bairro ali, que é o Aparecida de Baixo, ele vai ficar totalmente vazio, né? Vai se esvaziar. E toda vez que você passa nessas duas regiões na parte da noite, não tem ninguém, aquele paradeiro, aquela coisa estranha. E durante o dia também ruas muito estreitas, abandonadas, aquela coisa. Então qual que era a ideia? Fazer um bolsão acima da Praça Sérgio e outro abaixo da Clarimundo, com áreas semelhantes, onde no subsolo se faria um grande bolsão de estacionamento, como já tem em vários países, inclusive na Argentina mesmo, ali na avenida principal lá, que é a 9 de Julho, você não vê quase movimento assim tão grande de carro, porque a maior parte dos que estão trafegando ali, precisam descer naquela região, estão por baixo da terra nos bolsões, né? E aí isso seria feito também da seguinte forma: como a região é propícia a isso em termos de solo, em cima desse bolsão seria feito uma área verde, que não é praça, é uma área com bastante plantas, ampla, com caminho só para pedestres, e que teria ali lojas, e acima das lojas escritórios, até uma altura não muito grande, ou seja, 2, 3 andares, permitindo que em um ponto ou outro se adensasse com prédios altos, talvez para fazer um flat, ou talvez um prédio escritório, né? Além disso tudo, você teria interligando esses dois terminais, que seria um abaixo da Clarimundo e um acima na Praça Sérgio Pacheco, você teria um sistema circular de ônibus que não pertenceria ao CIT, que é o Sistema Integrado de Transportes, onde esses ônibus eles seriam à base de hidrogênio, que são as células de hidrogênio, com o uso da parte de cima dele com células fotovoltaicas, produzindo pouquíssimo ou quase nenhum barulho, e o subproduto seria água. Então, com isso não haveria poluição alguma, barulho de forma alguma, poluição sonora, nada. E ele teria, vamos dizer, o teto dele, bem como a lateral, transparente com proteção UV, a ponto de ser objeto até das pessoas quererem andar nele para fazer turismo. E esse ponto, ele levaria as pessoas de um terminal no outro, subindo e descendo o complexo, aliás, o binário Afonso Pena e Floriano, independente do sistema de transporte, e onde ele seria muito baixo, ele seria na altura do meio-fio. Com isso, uma pessoa que tivesse problema de acessibilidade não teria nenhuma dificuldade de subir nesse ônibus. Agora, todo esse complexo seria feito com dinheiro privado. De que forma? Através de uma PPP, uma parceria público-privada, que seria votada e regulamentada pela Câmara. Então, a parceria da Câmara no esquema seria prioritária, teria que ser a Prefeitura, a Câmara e a empresa privada ganhadora de toda essa condição. Far-se, digamos assim, uma PPP com a duração entre 30 e 35 anos, né? Já fizemos um estudo sobre isso, existiria a possibilidade com 17 a 19 anos, um retorno sobre o investimento, de forma que o empresário ficaria interessado em obter essa vantagem, né, de poder construir isso. Não é caro uma situação dessa, porque na época nós chegamos a um preço aí próximo de 400 milhões. Vamos supor que hoje, corrigido e tudo mais, chegue a uns 500 milhões. Esse preço é abaixo do custo do estádio, igual o do Parque Sabiá, que nós temos em Uberlândia, que, óbvio, é interessante para a cidade, mas a revitalização do centro é muito mais importante do que isso. Portanto, a facilidade de se buscar recurso, mostrando esse retorno e essa parceria montada, resolveria muito o problema da revitalização do centro da cidade. E em que pé está essa proposta? Bom, quando nós apresentamos no governo do Odelmo, ele se mostrou interessado, só que era final de governo, ele não pôde levar isso à frente. Em seguida, quando o candidato na época, que era o Gilmar Machado, nosso atual prefeito, né, nós o procuramos, apresentamos o projeto, ele gostou demais
e resolveu colocar no plano de governo dele. Só que, infelizmente, pelo tempo ainda que foi passado, que é curto, e pelas dificuldades talvez iniciais de governo, ainda não houve uma discussão mais profunda e talvez ele não tenha abraçado essa causa com a devida oportunidade que ela se apresenta. Mas eu acho que isso resolveria todos os problemas com relação à região central de Uberlândia, porque os outros problemas são todos secundários. Quando você pensa que esse alagamento de vias para permitir os pedestres circularem melhor na cidade, ele seria feito na Afonso Pena e na Floriana ao longo desse percurso todo. O que você faria? Você tiraria os dois estacionamentos, os dois lados da rua, e ampliaria a calçada nesse espaço, só, mantendo o fluxo normal dos carros. Ou seja, quem tiver aqui ao centro vai procurar o estacionamento, ou de baixo ou de cima, pegar o sistema de transporte, parar nos pontos que ele teria, que seria um quarteirão sim ou não, e as pessoas poderiam aproveitar do centro. E eu tenho certeza absoluta que o fato de que você promoveu uma mudança radical abaixo da Praça Sérgio, acima da Praça Sérgio e abaixo da Praça Clarimundo, esse pedaço entre a Floriana e a Afonso Pena, que liga os dois lados, ele naturalmente caminharia para uma modificação de todo tipo de loja que tivesse ali, transformando todo esse percurso de ruas num shopping a céu aberto, que no exterior existe, chama-se street malls, né? Aí você teria muita coisa de noite e de dia, porque à noite seria centro de atração, por causa dos restaurantes, bares e todas as atrações de lazer da população, que poderia se colocar nessas regiões. Então a cidade ganharia demais e seria uma cidade completamente diferente do que é hoje. Bom, eu vou até esticar esse bloco, me pediram para chamar um intervalo, mas o Guilherme ainda não participou nesse momento. Guilherme, você que está à frente da diretoria de urbanismo da secretaria, tecnicamente falando, você acha viável isso? Tanto um calçadão quanto esse projeto da CDL, enfim? Primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte, repensar alguns termos, né? Eu acho que utilizar o termo revitalizar, a gente tem que tomar muito cuidado com revitalizar, porque a gente revitalizar... Não está morto, né? Não está morto, muito pelo contrário, né? Nós temos que avaliar que o nosso centro tem muita vida, né? O nosso comércio é muito pujante ainda no centro, mas nós temos que ter cuidado, porque se a gente não pensar o centro da cidade, ele pode morrer. E se ele morrer, o problema se torna muito mais sério. Né? A ideia dos dois aqui são muito positivas, né? É claro que é necessário estudar isso, fazer um estudo mais profundo de viabilidade e pensar que nós temos que avaliar a questão do centro em cima do seguinte: diversidade. Né? O centro precisa de diversidade. O senhor colocou muito bem que, e resumindo, a gente precisa morar no centro, a gente precisa trabalhar no centro, a gente precisa de lazer no centro. Só dessa forma a gente vai conseguir dar qualidade de vida, segurança e conseguir atingir todos os usuários do centro, desde os comerciantes, a população como um todo. Então nós temos que ter muito cuidado. Não se pode agradar um desagradando Não se pode, porque senão você não vai resolver o problema. Né? Então você não pode tirar, por exemplo, nós não podemos tirar os carros do centro no momento. Nós temos que fazer os carros conviverem com os pedestres, assim como com as bicicletas e assim como com o transporte público de qualidade. Né? Então não é tirando dos carros que nós vamos resolver o problema. O que nós temos que fazer? O senhor colocou muito bem também. Diminuir a quantidade de carros do centro, diminuir a velocidade dos carros no centro e priorizar o pedestre. A ideia principal é essa: você tem que dar segurança e qualidade para a caminhada. E como que você faz isso diminuindo os carros do centro da cidade? Incentivando o uso de transporte alternativo, seja ele o transporte público de qualidade, seja uma bicicleta como um transporte alternativo, criando estacionamento, obviamente, porque nós também não queremos aniquilar os carros da nossa cidade, né? Não é o objetivo, e isso leva muito tempo. A cidade de Copenhague agora está declarando que o seu centro é exclusivo dos pedestres, mas ela está trabalhando nisso há mais de 30 anos, investindo em transporte público de qualidade, né, investindo em cultura da população para poder chegar nesse ponto. Então nós temos que começar agora
trabalhando com um convívio aí harmonioso entre pedestre, entre veículos, entre a população. E tem toda uma questão de acessibilidade também. Exatamente, tem exatamente. Que se pensar. Se você quer, por exemplo, que a pessoa more no centro, porque é essencial que as pessoas morem no centro. Se as pessoas não morarem no centro, o centro morre. E hoje as pessoas ainda moram no centro. Existem alguns pontos no centro que à noite a gente observa que já estão mais abandonados. Por quê? Porque ali não moram mais pessoas. Né? E isso traz insegurança para as pessoas. Né? Então nós temos que repensar que as pessoas precisam morar no centro. As pessoas precisam morar, elas precisam estacionar, elas vão se locomover também através dos seus veículos, elas vão comprar. Né? Então onde as pessoas moram? Você precisa de uma padaria, você precisa do supermercado. Né? Então é essencial que as pessoas morem no centro, isso é essencial para dar vida. E as pessoas também, elas precisamos pensar que o centro ele atende o quê? A cidade inteira. Então as pessoas precisam se locomover de toda a cidade para o centro da cidade. Porque o centro da cidade é a identidade de toda a cidade. Né? E a diversidade, o comércio tem que ser diversificado. Né? Incluindo aí a questão de bares. De restaurantes, de lojas. Né? As atividades culturais também são essenciais. Né? Teatros, atividades ao ar livre, né? Atrair as pessoas para a noite e etc. Então isso tudo é essencial. Bom, o programa tem formato de 3 blocos e 2 intervalos. Eu vou, para o assunto fluir melhor aqui, eu vou colocar só um intervalo, até pedir para a gente continuar, né, falando aqui, e assim que der o tempo de um bloco, a gente dá um intervalo e depois termina com outro bloco. Então, o termo não é revitalização. O termo seria modernização, seria um termo adequado para as propostas aqui que estão assim, sendo apresentadas? Eu diria para a gente tomar cuidado com esses termos, com esses res. Né? Talvez a gente, na hora que fizermos um estudo mais aprofundado da viabilidade disso, a gente descubra o que a cidade realmente precisa. Mas vida nova, ela não precisa porque ela tem vida. Já está bem viva. Ela é muito vida. Agora nós precisamos repensar sim o centro para que ele não entre num processo que depois não tenha mais volta ou que seja uma volta muito mais difícil. Cícero, por favor. Eu gostaria só de comentar o que ele disse sobre o nome revitalização. Por que é que a gente usou esse nome? Revitalizar não significa que está morto, não. Porque se a pessoa está morta, é como se diz, você não consegue revitalizá-la mais que ela já morreu. O nome revitalização significa o seguinte, que o centro foi muito mais ativo no quesito de receber todas as classes que moram na cidade, A, B, C, D e E, que não só frequentavam, como moravam no centro com muita, digamos assim, satisfação. Né? Depois, com o tempo, as pessoas, digamos, da classe A e B, elas foram saindo do centro e o centro esvaziou. Então hoje você vê muito no centro classe C, D e E. A e B quase não vai. Porque se for, vai ser por uma obrigação muito rápida, louco para sair do centro. Por quê? Porque ficou agressivo o centro. Desconfortável. Desconfortável, tem muita poluição, carro demais, sujeira, barulho, feiura, né? Falta às vezes assim de conforto, enfim, uma série de coisas. O nome que foi usado na ocasião do projeto do prefeito anterior, o Adelmo, foi requalificação. Esse nome é pior. Esse é um termo. Porque requalificar significa o quê? Que você... Está desqualificado. Todos nós já aceitamos que o centro não é mais da classe AB, ele é só da classe CDE. Então nós vamos requalificar o centro, qualificar o centro de novo, para que ele fique mais agradável a essa classe que existe. E não é o caso. Agora, quando ele diz a respeito de que quando você faz com que uma região se torne agradável de novo, e principalmente que o morador retorne, ou que o morador de melhor nível também volte a ser morador do centro, aí você vai ter realmente um centro completo, como a gente explicou. Pode falar. Precisamos, na verdade, de gente morando no centro. Isso aí. Né? Nós queremos para ter aquele movimento que não seja só de comércio, seja classe A, B, C, D ou E, de preferência todas elas urbanizado de forma harmoniosa. Nós precisamos que manter essencialmente as pessoas morando no centro. Se as pessoas morarem no centro, nós vamos resolver os problemas dos lojistas, nós vamos resolver os problemas de toda a cidade. Né? E uma coisa que acontece muito séria com o nosso centro porque ele perde muito ao longo do tempo, é quando surgem os shopping centers. Né? Nós já temos aí hoje da cidade 2 grandes shopping centers que atraem público, né, para o shopping center. Temos mais um aí
né, concluindo, né, em construção, que esse ano também deve ser inaugurado. E o shopping center oferece algumas coisas que o centro deixa de oferecer, né, entre aspas, vamos dizer assim. Tem a questão da segurança, a facilidade do estacionamento, a climatização, o conforto, né, e outros atrativos, uma praça de alimentação, o cinema, né. Então o shopping ele oferece toda essa diversidade que as pessoas buscam no centro da cidade com uma certa facilidade. E isso atrai pessoas. Então nós precisamos repensar o quê? Como devolver o centro para as pessoas, e não é deixar que as pessoas deixem de ir ao shopping, mas fazer com que as pessoas vão ao shopping e vão ao centro também. Certo, tem que criar atrativos ali. Né? Então, nós não queremos todos diminuir o poder das outras centralidades comerciais da cidade, que são muito importantes, principalmente de uma cidade do porte de Uberlândia. Uberlândia é uma cidade grande que já comporta várias centralidades, mas nós temos uma centralidade que é essencial, que ela é a centralidade de todo mundo, que é o centro da cidade. Até por uma questão histórica também, né? De identidade, cultural. E é isso que a gente vai tratar no segundo bloco, né? Até o Cícero sugeriu de a gente ampliar o assunto aqui, não só na área central, mas numa questão de planejamento urbano da cidade como um todo, e a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Eu vou chamar um intervalo, você que está em casa não sai daí, nós estamos falando sobre, vou mudar o termo aqui então, modernização, né, urbanização da área central da cidade de Uberlândia e também de planejamento urbano de maneira geral aqui. Conosco aqui o Guilherme da Mota, que é diretor de urbanismo, o Cícero Novaes, que é presidente da CDL, e o vereador Ismael Costa, presente aqui conosco. Você em casa não saia daí, o Câmara Debate volta já já, depois de um rápido intervalo. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Estamos de volta à Câmara Debate pela TV Câmara Uberlândia, falando sobre a cidade de Uberlândia, especialmente o Hipercentro, a reurbanização, vitalização, enfim, os termos aqui ficaram meio confusos, mas o certo é isso, né? A cidade precisa se modernizar, precisa melhorar, atender os anseios não só dos comerciantes, mas de toda a população. E foi, assim, muito discutido aqui a questão não só do hipercentro, mas da cidade como um todo, né? Existem outros centros. Caso haja investimento na área central para toda essa transformação, não necessitaria de investimento também em outras áreas? A descentralização diante desse crescimento da cidade? O centro da cidade, ele é o centro principal. Então ele não vai deixar de ser o centro de todos os outros centros, né? Obviamente ele é o centro mais democrático, que todos utilizam, né? E a gente não deve desconsiderar, obviamente, os outros subcentros.
Os outros subcentros, eles funcionam como? Eles atendem aos moradores do bairro da região, não necessariamente aos moradores do outro lado da cidade, né? Esses subcentros também vão merecer atenção, mas eu acho que a prioridade da cidade, no momento, é a atenção ao centro. Né? A vida do centro da cidade, do centro principal, ela é essencial. Então a gente tem que ter muito cuidado com ele, né? E, obviamente, os outros centros de bairro, os subcentros que a gente chama hoje, né, eles vão estar ali, né, girando em torno desse centro, né? Mas o principal mesmo é pensar no centro da cidade. Só fazendo já que nós vamos ampliar um pouco mais o assunto, vamos falar de algo essencial, que é transporte. E isso influi muito na questão do centro, né? Nós precisamos hoje, obviamente, pensar na diversidade do centro da cidade e pensar em priorizar o centro da cidade para a população pedestre, né? E a gente precisa, para priorizar o pedestre, para dar mais espaço para o pedestre, a gente tem que tirar espaço de alguém, dos veículos e do sistema de transporte público, né? O nosso sistema de transporte hoje, ele é extremamente centralizado, né? Ele é dependente do terminal central. Então, quase todos os ônibus da cidade, eles têm que passar ali. Para ir de um lado para o outro. Tem que passar então, no centro. E o ônibus também ocupa muito espaço. Então a gente tem que repensar o nosso sistema de transporte para quê? Para tirar aquilo que não é necessário estar no centro, porque muita gente passa no centro dentro do ônibus e não desce. Essa pessoa, ela não é interessante nem para o comércio e nem para estar passando por ali. Ela pode estar passando por outro lugar, para ir de um lugar a outro na cidade, né? Então isso você faz o quê? Você diminui a quantidade de ônibus que passam pelo centro. Isso já colabora bastante para o centro da cidade. A mesma coisa a questão do automóvel, né? A gente tem que ter a opção de escolher como que eu quero ir ao centro hoje. Eu posso ir de carro? Posso. Eu posso ir de ônibus? Posso. Eu posso ir de VLT? Posso. Eu posso ir de bicicleta? Eu posso ir a pé. Tem que ter... né? Então, esses vários modais de transporte são essenciais na vida do centro da cidade e na vida da cidade como um todo. Porque se o centro da cidade não vai bem, significa que a cidade também não vai bem, né? Uma coisa reflete a outra. E também existem comerciantes nessas outras, né? Nos outros centros, entre aspas, vamos dizer, né? Para se beneficiar a área central, tem que se beneficiar todos também, né? O que ocorre é o seguinte: a cidade de Uberlândia, ela foi crescendo aleatoriamente, né? Então, já está mais do que comprovado que não dá para continuar esse crescimento desordenado que existe aqui na cidade. Porque se fala muito em plano diretor, em lei de uso e ocupação do solo, né, em vários outros meios, né, de, vamos dizer, fazer com que o planejamento urbano exista. Mas não existe um plano maior, que seria um projeto, né, de longo prazo, que induzisse a forma de Uberlândia crescer. E nós temos um exemplo claro, que é a Zona Sul hoje, que ela cresceu sem que houvesse ali um planejamento adequado. E quem vai sofrer agora? Vai ser o morador ou vai ser a pessoa que frequenta, digamos, o shopping da região, ou que tem que circular por ali, né? Porque nós só temos uma via. Faculdades ali, você só tem muita faculdade, um trânsito pesado, e você só tem uma via principal, que é a Nicomedes, que vai ligar tudo aquilo. Quando aquilo estiver adensado, o trânsito vai ser um horror. Então, por que isso ocorreu? Por falta de planejamento. E olha que aquilo aconteceu há pouco mais do que 15, 20 anos atrás, quer dizer, é recente a situação daquela região. Então, existem ocupações desordenadas. Quer dizer, eu coloco bem a posição da situação, que é a seguinte: hoje, o condomínio fechado ou o loteamento fechado é mal necessário. Mas se ele precisa de existir, que ele seja colocado em áreas adequadas. Se você adensa uma região só com isso, você vai ter uma cidade depois e antes dele. E a passagem, né, sem ninguém. Então, você vai ter uma cidade aleijada. Eu estou dando um exemplo, né? Agora, existem exemplos ligados em todas as áreas. A área do trânsito, a área do meio ambiente, a área de, digamos, da composição dos bairros, né? Porque a tendência hoje é priorizar o bairro como se ele fosse uma célula independente, ou seja, uma célula humana que tem vida própria. Então, o que você faz no bairro? Você trabalha, você tem lá comércio, serviços para te servir, lazer. Você tem lazer, você tem tudo dentro do bairro, né? Inclusive todas as classes. Não tem por que você pegar a classe C, D, E, sei lá qual seria,
e colocaram um conjunto habitacional lá no fim do mundo. Quer dizer, a acessibilidade desse pessoal que vem trabalhar naquela região é muito difícil, porque hoje o maior problema da cidade está na acessibilidade. Eu vi uma pesquisa semana passada, né? Principalmente a mobilidade. A acessibilidade urbana, né? Que está ligada à mobilidade. Não é acessibilidade no sentido das pessoas com deficiência física. É transporte, é o transporte coletivo público. Para todos. Que primeiro, nunca foi olhado com devido respeito, né? Porque transporte público de coeficiente em primeiro mundo, ele é metrô, ele é o VLT e outros desse tipo. Agora, quando se fala nisso, nunca tem dinheiro, porque a cidade não tem dinheiro. Lógico, existe um sistema errado no país, que é uma herança, né? Que a Constituição não previu a mudança, né? Que é principalmente a distribuição dos impostos. Não há de ter um efeito adequado para o município. Você receber algo em torno de 17%, 18% do total dos impostos arrecadados, né, no município, a federação 60 e pouquinhos e o estado em torno de 30 por aí. Quer dizer, está totalmente errada essa conta. O município deveria receber pelo menos o dobro do que ele recebe e o resto tirado dos outros entes. Porque é aqui que a gente controla, é aqui que a gente recebe, é aqui que a gente vai perto dos nossos olhos. Então isso tem que mudar, porque se não mudar isso, não adianta a gente estar discutindo sobre planejamento urbano. Agora, esse planejamento urbano, que seria o projeto maior, nós temos que levantar a bandeira agora para que a cidade no futuro não vá sofrer as deficiências por falta desse tipo de projeto. Ou seja, ainda dá tempo. Dá tempo. Sim, o que a gente tem que tomar muito cuidado é o seguinte, a nossa cidade não é que ela não teve planejamento, mas o planejamento foi errado. Né? Ela teve um planejamento, se planejou, mas não foi o adequado. Foi planejado em áreas, não foi no planejou total. Errado. Né? E nós vamos ter uma grande oportunidade agora de repensar um pouquinho o planejamento da nossa cidade. Isso é lei, que é o plano diretor. Nosso plano diretor ele tem validade de 10 anos e ano que vem é necessário que tenha um outro plano diretor pronto. Aí já dá para atualizar essa questão. Exatamente. Os estudos do plano diretor estão se iniciando, né, vão se iniciar agora, né, para daqui cerca de um ano esse novo plano diretor esteja pronto. E esse plano diretor tem que levar em consideração tudo isso que nós estamos discutindo aqui, mas um monte de outros problemas. São várias questões. De várias questões relevantes ao planejamento urbano. Então eu já convido aqui, né, nossos companheiros aqui, para a gente começar a pensar esse novo plano diretor e a pensar que cidade que nós queremos para mais 10 anos. Né? Até eu posso complementar o que o Guilherme falou muito bem agora, e também a vontade do Ismael, que é o nosso vereador, no sentido de que a cidade melhore para os seus moradores. O que eu considero uma cidade padrão mundial hoje e que tem, digamos, um planejamento urbano adequado? Porque o planejamento urbano americano sempre foi de horizontalizar muito e colocar muita distância entre as coisas. Esse planejamento urbano ele é um planejamento que se gasta muito, o custo dele é muito alto, a infraestrutura é muito alta. Aí tem uma outra corrente que diz que é muito importante se adensar e segurar o perímetro urbano para que a cidade ocupe todo esse perímetro urbano e depois disso é que se faça as outras coisas. Nenhum nem outro está certo. O que está certo é o planejamento urbano que foi feito em Singapura. Singapura era uma cidade que, se você voltar no tempo, 40 anos atrás, 50 anos atrás, era de uma pobreza total, um país pequeno, totalmente, porque ele é uma cidade-estado, né? E ele é totalmente, digamos assim, sem infraestrutura nenhuma, habitações horríveis, uma população totalmente pobre, sem condição financeira. Muito bem. Independente da gente estar discutindo regime que foi usado para fazer isso, né, se era totalitário ou não, o que foi feito ou não, o regime foi feliz no caminho que Singapura adotou, que foi um adensamento com prédios muito altos, né, na região da cidade de Singapura como um todo, e muitos parques públicos, muita área verde em torno disso tudo. Você há de convir o seguinte: se você adensa só, quando o morador desce embaixo, ele não tem onde ir. Ele precisa de lazer, ele precisa de parques públicos para ele poder ter contato com a natureza, ele precisa de ter lugar para ele fazer esporte, para ele levar a sua família. Enfim, espaço, né? Espaços não tem. O Berlândia não tem espaço público. Aqui o único espaço público real que existe é o Parque Sabiá. Os outros são arremedos. Um, que é o Vitório Siqueiroli, ele está perto da cidade industrial e, por enquanto, não é um parque no sentido da palavra. Ele é só uma área, uma zona que
se transformou, né, numa reserva e que deveria aprimorar ao longo do tempo. Agora, fora dos dois, não existe outro. Esses parques lineares não são parques, eles são simplesmente áreas de APP, que é de proteção, né, obrigatórias por lei ao longo dos córregos e outras coisas, e isso não traz nenhum benefício para a população no sentido do lazer, do entrosamento, da ligação, como faz o Parque Sabiá. Então, já que a região central e as outras regiões já implantadas não permite esse tipo de caminho, como foi o de Singapura, né, nós temos que fazer com que a cidade, além desses bairros já existentes, tenham esse tipo de preocupação, né, de fazer bem feito. E onde existe ainda a possibilidade de se fazer, que seja feito. Por exemplo, a região sul, ali naquela região, no fundo do bairro Caraíba, do lado do Itapema, ali tem uma parte que, por ser cheia de áreas de riacho, né, que é um tipo de APP e pela inclinação dela também, permitiria a criação de um novo parque naquela região ali. Também na zona oeste, nós não temos nada ainda adequado nessa área. Quer dizer, o que tem que se fazer, resumindo, é um projeto feito por um grupo competente, que tenha, vamos dizer, um respaldo até mundial, porque hoje em dia tem vários escritórios de engenharia e arquitetura, que tem capacidade mundial de se fazer um projeto realmente de ocupação de um plano diretor, que vai servir de referência para o plano do nosso diretor, para todas as outras leis que emanam dele. Mas se isso não for feito, nós vamos continuar no mesmo crescimento e vamos pagar o preço lá na frente. O que vai ser feito vai ser isso mesmo, né? O que nós esperamos é que esse novo plano diretor, ele realmente atenda esses anseios que foi dito aqui, né? Os meus anseios pessoais também, os meus anseios técnicos, como cidadão de Uberlândia, que amo minha cidade. E é muito importante que esse novo plano diretor, ele tenha o seguinte, ele tem que atender muitos interesses. São interesses políticos, são interesses econômicos, são interesses públicos, né, do cidadão comum, e não podemos desconsiderar nenhum desses interesses. O meio ambiente, né, que hoje a gente não pode esquecer, né, e o plano diretor, o novo plano diretor, ele tem que atender isso. Porque se ele não atender isso, ele está afadado ao fracasso, e não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é elaborar um plano diretor, sim, para atender a cidade, para daqui 10 anos, no mínimo 10 anos. Então esse é realmente o objetivo do plano diretor e que ele seja aplicável, que não adianta a gente ter o que a gente chama de plano diretor de gaveta. Né? Por isso que a gente tem que chamar as pessoas e os interessados da cidade em conversar para que ele realmente funcione, porque se você não conversa com os interessados, ele não vai funcionar. Para falar bonito, tem que ser execuível, tem que né? ser. Tem que ser algo que seja executável, né? Tem que ser. Tem que bonito. Não é só tem que atender a todos. Não é só escrever e estar aqui. Não é escrever bonito, não é escrever bonito. Tem que atender a todos. Tem que fazer bonito. Tem que fazer bonito. Não é só falar bonito. Ismael, inclusive até essa questão do seu projeto inclui Não, eu acho que não tem nada assim que está destoando, porque o que nós vamos fazer? A ideia, quer dizer, vocês já estão apresentando, o projeto já tem um projeto em andamento e uma proposta que eu acho que é o mais importante. Nós estamos dizendo que o centro está intransitável, não dá mais para a população. Temos que pensar o centro. Tem que pensar. A proposta ela já inclui, só de você tirar os carros, o estacionamento ali daquelas calçadas, você já vai aumentar o espaço. Então nós já temos uma ideia. Eu acho que tem que discutir. O projeto, se não vai ter custo, não tem porquê o poder público não executar. Claro. Como vamos fazer para retomar isso? Eu estou disposto. Vamos fazer uma audiência pública, o que nós vamos fazer? Vamos puxar. Esse que eu me propus a fazer, puxar esse debate, levar essa discussão para a população, quem está fazendo essa coleta lá, que está dando o nome de consulta popular, né? Então nós já sabemos o que a população está pensando, nós já sabemos o que os comerciantes estão pensando. E vamos ver a parte técnica. Vamos ver a parte técnica, que também é muito importante. Para executar. Você tem essa proposta do Bolsão do estacionamento, que onde é que vamos fazer com o trânsito, ou seja, vai diminuir muito, nós vamos aumentar ali a calçada e muito. Então nós já temos aí uma não é tirar linha, o carro. Não é uma coisa. Não é tirar o carro. Exatamente. Não podemos também, a proposta era mais ou menos criar um calçadão. Aí você pega as ruas, por exemplo, que tem em outra cidade, que é calçadão na rua inteira, e não tinha visto nenhuma
Algumas pessoas já falaram, mas de repente você pode diminuir, passar um carro só, sei lá. Não, isso aí tecnicamente é possível. A gente não acha hoje que o calçadão, que é a rua fechada, é uma solução. Hoje as cidades que têm isso, elas sofrem. O que a gente tem que fazer é o seguinte, alargar a área de pedestres e permitir que o trânsito flua, mas um trânsito que mais hoje lento. Ele é mais lento, ele é mais seguro, adequado. Inclusive um assunto que o Guilherme abordou, que eu achei pertinente, e o que me deixa mais satisfeito é que nós temos aqui representante de 3 setores, ou seja, nós da iniciativa privada, que estamos representando os empresários em geral, ele representando da Câmara e ele como representante do poder público aí, do nosso poder executivo, né? E que nós estamos convergindo de que é necessário e que as ideias que estão surgindo são boas. São boas. Então ele colocou uma coisa que eu acho muito importante, que é o problema do transporte coletivo. Até que a gente tenha condições financeiras de melhorar esse transporte através de um VLT ou outro tipo de transporte melhor, já existe uma ideia que nós até apresentamos, que o projeto que foi feito no passado, né, que é o CIT, que é o Sistema Integrado de Transporte, e que foi usado o ex-governador lá de Curitiba, e prefeito também, né, que era o Jaime Lerner, ele colocou no centro de Uberlândia um terminal central maior que receberia os ônibus de todos os outros terminais que ficariam nos bairros. Então dá para entender que é sempre do centro para um terminal, do terminal para o outro e assim por diante. Então, todos os ônibus estão hoje obrigados a passar no terminal central. Então, se você, por exemplo, mora no Lizote Freitas e você quer ir no Center Shopping, você é obrigado a vir no terminal central, trocar de ônibus, apesar de ser um bilhete único, né, que resolve o problema financeiro, mas só. E depois você tem que entrar em outro terminal lá. Quer dizer, então esse ônibus está trafegando o centro indevidamente, ou seja, sem necessidade. Qual é a ideia? A ideia é usar o que nós temos hoje, que é o primeiro anel. Porque se você quer mandar os ônibus para os bairros, você tem que ter um sistema interbairros, que é diferente do sistema de ir ao centro para ir depois para outro bairro. Isso diminuiria muito o volume de ônibus no centro. E pode começar, porque hoje o primeiro anel seria da Rondon com a avenida, que a gente fala Beira-Rio, mas que é um pouco são as duas avenidas ao lado do Rio Berabim, né? Que segue até a Ponte do Val, né? Que são as marginais. Sim. E que depois ali você seguiria pela aquele parque linear ali, né? Parque linear. Você ligaria isso na Minervina Cândida, que hoje ainda é uma parte de estrada, mas que tranquilamente, depois do término do anel viário, ela vai ser integrada com uma avenida da cidade. E depois a BR-050, naquela parte... Perto do Moarama ali. Ali, perto do Moarama, né, onde tem o posto da Matinha indo ali. Né, mas então não precisa ir até lá. Antes, ela ficaria ligando com a Rondon. Então você teria esse primeiro anel. Todos os ônibus poderiam circular nesse primeiro anel, aqueles que servissem os bairros, né? E essa outra parte central não precisaria mais ser utilizada. Esse é o ponto que eu acho que ajudaria muito o centro da cidade. Tá. A gente tem um minutinho para fechar. Eu queria uma consideração final de cada um, para a gente poder encerrar o programa. Agradecendo muito aqui a presença do Guilherme Augusto Soares da Mota, diretor de Urbanismo da Secretaria de Planejamento Urbano. Muito obrigado aqui pela presença, Guilherme. Eu agradeço muito também a presença de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre a minha cidade, a cidade que eu amo, né? Espero que deixe aí uma contribuição para o cidadão da cidade, para todos os cidadãos da cidade, e pensar um pouquinho que cidade que nós queremos para viver. Né? Que cidade é essa que eu quero para o futuro, para o ano que vem, para daqui 5 anos, para daqui 10, para daqui 100 anos. Né? E nós temos que pensar essa cidade e conversar sobre essa cidade, e discutir essa cidade. Aqui nós já estamos plantando uma sementinha. Exatamente. Aqui. Cícero Novaes, presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, mais uma vez conosco aqui, falando sobre esse tema. Muito obrigado aqui, Cícero, pela presença. Obrigado a você, Fernando. É o programa. Espero que a gente possa vir aqui outras vezes para colaborar com a cidade, né, e com o que é importante para todos nós. Gostaria também de salientar que nesse momento eu acho que todos nós estamos já amadurecidos, nós que eu digo é o poder público, é a iniciativa privada, é a população, para uma discussão mais aberta, uma vez que já existem iniciativas como o do Grupo Algar, que trouxe um projeto como patrono, né, que todos nós estamos aguardando que seja, digamos, um alento nessa área de planejamento urbano, que é o projeto Uberlândia 2100, que pode ajudar a colaborar, a colocar, digamos, uma pimenta, um tempero
em toda essa discussão e que, ao final, poderíamos usar como plataforma para criar realmente o plano que Uberlândia merece. Bom, muito obrigado, Cícero. E Ismael Costa, vereador, aqui mais uma vez conosco, muito obrigado pela sua presença, vereador. Eu que agradeço esse debate, eu acho que foi muito importante, eu acho que a gente está levantando uma discussão, né, que é uma semente, como você disse, né, e eu fico mais feliz ainda de saber que a ideia, né, você já tem aí um esboço do projeto, eu acho que não está difícil. Meio caminho andado, meio caminho andado, eu acho que nós temos que voltar a trilhar o caminho, né, e mexer com o projeto, para ficar na gaveta não. E eu estou disposto e estou à disposição, meu papel de fomentar, e nós estamos aí à disposição para construir essa proposta. Eu acho que o Uberlândia merece. E então nós poderíamos dizer, não, o Uberlândia é cada vez mais moderna, não estamos dizendo que não é só uma revitalização, é deixar cada vez mais moderna e adequando aí as novas realidades, né, do mundo inteiro que vem. Acho que finalizando o termo certo é readequação, né? Seria adequar para a atual realidade. Né? O termo não importa, né? O importante é fazer. Ficar bonito, diferente, aprazível, né? O importante é fazer. Né? Isso aí. Bom, bem feito. Então, muito obrigado pela presença de vocês e eu agradeço a você em casa também que nos acompanhou. E o nosso e-mail é imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate.